Você já ouviu falar sobre os gigantes da Bíblia? Seres poderosos, misteriosos e temidos, mencionados em passagens que deixam mais perguntas do que respostas. Quem eram eles? De onde vieram? E mais importante, qual é o impacto deles em nossa vida hoje? Bem-vindos ao canal As Escrituras Não Reveladas. No vídeo de hoje, vamos desvendar os segredos por trás dessas figuras intrigantes, explorar o que a Bíblia não conta diretamente e descobrir como esses enigmas podem influenciar sua maneira de enxergar o mundo e até ajudar você a encontrar respostas para os atuais desafios pessoais. Fique até o final deste vídeo, porque vamos revelar algo surpreendente que pode mudar a forma como você encara os mistérios da vida. Está pronto para mergulhar nesse universo? Então, vamos começar. Mas quem eram os gigantes da Bíblia? Os gigantes conhecidos como Nefilins são mencionados pela primeira vez em Gênesis capítulo 6, versículo 4. A passagem diz que eles eram os valentes homens de renome da antiguidade. Eles eram o resultado da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Mas quem eram esses filhos de Deus? Muitos estudiosos interpretam que eles eram os anjos caídos, seres celestiais que decidiram desafiar a ordem divina e desceram dos céus. Essa interpretação traz à tona um cenário fascinante, a ideia de uma mistura entre seres celestiais e humanos que teria gerado uma raça de gigantes. Mas os Nefilins não foram os únicos gigantes que a Bíblia mencionou. Ao longo de várias passagens, encontramos outros seres gigantescos que marcaram a história do povo de Deus. Vamos explorar a história dos 5 gigantes mais famosos das Escrituras. Golias é, sem dúvida, o gigante mais conhecido da Bíblia, uma figura que representa o ápice do medo e da intimidação para o exército de Israel. Descrito em Samuel capítulo 1, versículo 17. Ele era um guerreiro filisteu colossal, medindo quase 3 metros de altura, portando uma armadura imponente que pesava mais do que muitos homens poderiam carregar. Sua lança, com uma ponta de ferro incrivelmente pesada, era uma arma que parecia impossível de ser enfrentada. Golias não era apenas fisicamente ameaçador, mas também um mestre em provocar seus adversários. Durante 40 dias, ele desafiava os israelitas 2 vezes ao dia, humilhando o exército com palavras de zombaria, declarando sua superioridade. Sua presença fazia tremer até os soldados mais experientes, deixando claro que ninguém ousava enfrentá-lo em um combate direto. Mas foi nesse cenário de medo e desespero que surgiu um improvável herói, um jovem pastor chamado Davi. Davi era o menor entre seus irmãos, alguém que não tinha experiência militar, cuja tarefa principal era cuidar de ovelhas. Ele não tinha armadura, não carregava uma espada ou lança, mas possuía algo que o exército inteiro parecia ter perdido, uma fé inabalável em Deus. Com sua funda e 5 pedras retiradas do riacho, Davi se aproximou do gigante, rejeitando as armaduras e armas oferecidas por Saul. Ele sabia que sua força não estava em ferramentas humanas, mas na confiança de que o Senhor dos Exércitos, Deus, lutava ao seu lado. Golias zombou de Davi, considerando-o insignificante, mas o jovem enfrentou o gigante com coragem e determinação. Com um único movimento certeiro, Davi lançou uma pedra que atingiu a testa de Golias, derrubando-o instantaneamente. Em seguida, usando a própria espada do gigante, Davi completou a vitória de forma contundente, transformando-se em um símbolo de superação para Israel. A história de Golias vai muito além de um simples triunfo físico. Ela nos ensina que, com coragem e fé, podemos enfrentar até os maiores desafios que se apresentam em nosso caminho. Golias simboliza os gigantes que encontramos na vida. Problemas aparentemente insuperáveis, medos paralisantes
e adversidades que nos fazem duvidar de nossa capacidade. Assim como Davi venceu um oponente descomunal, confiando em Deus e usando as ferramentas simples que possuía, nós também podemos vencer nossos próprios gigantes, acreditando e confiando no poder que há em nossa fé, determinação e resiliência. Outro gigante mencionado na Bíblia é o rei Og de Bazã, descrito em Deuteronômio capítulo 3, versículo 11, como o último remanescente dos Refaíns, uma antiga raça de gigantes lendários. Sua estatura impressionante é ilustrada por sua cama de ferro, que media quase 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura, um tamanho colossal que reflete sua imensa força e presença intimidadora. Governante da próspera e estratégica região de Bazã, Og era conhecido por seu poder militar e por governar um reino fortificado, com cidades cercadas por muralhas e portões resistentes, desafiando qualquer inimigo que ousasse enfrentá-lo. Para o povo de Israel, liderado por Moisés, Og representava uma ameaça significativa. Ele simbolizava não apenas um obstáculo físico, mas também espiritual, um teste de fé para o povo escolhido. Mesmo diante de um adversário tão formidável, os israelitas confiaram nas promessas de Deus e enfrentaram o desafio com coragem. Em uma batalha decisiva, Og e seu exército foram derrotados, provando que o poder divino é superior a qualquer força terrena, por maior que pareça. A história do rei Og nos lembra que nenhum obstáculo ou inimigo é grande demais quando estamos sob a proteção e direção de Deus. Ela nos ensina que a verdadeira força não está na altura, na riqueza ou no poder militar, mas na fé e na obediência à vontade divina. Em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 16, somos apresentados a Isbi-Benob, um dos descendentes dos gigantes, que carregava um desejo ardente de vingar a morte de Golias. Descrito como um guerreiro poderoso, ele estava armado com uma lança imensa, cuja ponta pesava cerca de 3,5 quilos, destacando sua força descomunal. Durante uma batalha crucial, Isbi-Benob quase conseguiu derrotar e matar o rei Davi, que já estava em idade avançada e fisicamente enfraquecido pelo peso dos anos e pelas batalhas. No entanto, a intervenção decisiva de Abisai, sobrinho de Davi, e um de seus guerreiros mais fiéis, mudou o curso do confronto. Abisai enfrentou o gigante com bravura, derrotando-o e salvando a vida do rei. Após esse episódio, os homens de Davi pediram que ele não participasse mais diretamente das batalhas, para que a lâmpada de Israel não fosse apagada. Essa história enfatiza a importância de fazer alianças e de contar com o apoio de pessoas leais nos momentos de fraqueza. Mesmo os líderes mais fortes enfrentam situações em que precisam de ajuda, mostrando que ninguém está sozinho na luta contra os gigantes que surgem em sua vida, sejam eles externos ou internos. Outro gigante mencionado na Bíblia é Saf, encontrado em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 18. Ele era um guerreiro filisteu temido que também buscava vingança contra Israel, provavelmente em retaliação às vitórias anteriores dos israelitas sobre seu povo. Saf representava mais uma grande ameaça para o povo de Deus, mas foi derrotado por Sibecai, o Husatita, um dos valentes de Davi. Sibecai, um homem corajoso e habilidoso, enfrentou o gigante em combate e, com a ajuda de Deus, conseguiu vencê-lo. A vitória sobre Saf é um símbolo de perseverança e unidade. Assim como Sibecai lutou ao lado de Davi e do exército de Israel, precisamos de aliados leais em nossas batalhas. Em momentos de fraqueza e insegurança, é vital contar com pessoas ao nosso lado, pois os desafios que enfrentamos podem parecer impossíveis sozinhos, mas com apoio e fé, eles se tornam superáveis.
Por último, em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 20, encontramos uma figura particularmente peculiar entre os gigantes, descrita como um homem com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Ele era parente de Golias e continuava a guerra contra os israelitas, levando a batalha a um novo nível de adversidade. Esse gigante foi derrotado por Jonatas, outro sobrinho de Davi, que também fez parte do seleto grupo de valentes de Israel. A descrição do homem de 6 dedos torna sua figura ainda mais única, refletindo uma ameaça quase sobrenatural. No entanto, sua derrota por Jonatas mostra que, independentemente de quão estranho ou poderoso um desafio possa parecer, ele pode ser superado com determinação, coragem e fé em Deus. Esta história nos ensina que, por mais incomuns ou assustadores que nossos problemas sejam, nunca devemos subestimá-los, mas sim enfrentá-los com a confiança de que podemos triunfar, como Jonatas fez ao derrotar esse gigante peculiar. Mas o que a Bíblia não conta diretamente, embora essas histórias sejam fascinantes, muitas perguntas permanecem sem resposta. De onde vieram esses gigantes? Como eles surgiram? Além do relato de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, encontramos explicações em textos apócrifos, como o livro de Enoque, que descreve os nefilins como resultado da união entre os filhos de Deus e mulheres humanas. Eles eram gigantes com força descomunal, mas também símbolos de corrupção e caos. Esses textos sugerem que o dilúvio foi um meio de Deus limpar a terra, não apenas da maldade humana, mas também da influência destrutiva dos gigantes. Histórias de gigantes não estão restritas à tradição judaico-cristã. Outras culturas ao redor do mundo relatam seres gigantes em suas mitologias. Os sumérios mencionam heróis gigantes como Gilgamesh, os gregos mencionam os titãs, que precederam os deuses olímpicos, e os nórdicos, os Jotuns, que eram adversários dos deuses. Além disso, monumentos antigos, como as pirâmides e Stonehenge, desafiam nossa compreensão. Será que os gigantes ajudaram a construir essas obras? Agora você pode estar se perguntando: o que isso significa para mim hoje? A história dos gigantes nos lembra que todos enfrentamos desafios aparentemente intransponíveis. Eles simbolizam medos, problemas ou adversidades que parecem maiores do que podemos suportar. Assim como Davi, Moisés e outros heróis bíblicos derrotaram gigantes reais, nós também podemos vencer nossos gigantes imaginários com coragem, fé e apoio. Pense nisso e lembre-se sempre que você tem um gigante dentro de você. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é alguém curioso que busca entender os mistérios do passado para encontrar significado no presente. Agora queremos saber, você acredita que os gigantes da Bíblia eram reais ou simbólicos? Deixe sua opinião aqui nos comentários para eu te conhecer melhor. E se este conteúdo foi interessante para você, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e inscrever-se no canal. Ative o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos e continue explorando conosco os mistérios das Escrituras e da história humana. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.